trouxe aqui uns apetrechos que tem a ver com o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre esse assunto do cristão, a arte, a partir de uma reflexão sobre C.S. Lewis. E aqui eu tenho algumas coisinhas. Meu cachorro chama Aslan, então já dá para imaginar que eu gosto um pouquinho do autor, e eu acho que ele é um excelente exemplo e uma grande expressão da importância da arte na comunicação do Evangelho, na manifestação do Evangelho. Então, para isso, os queridos vão me ajudar também com um slide. Eu queria, nesses próximos 30 minutos, contar um pouquinho para você sobre a história de C.S. Lewis a partir de imagens, e também nesse contexto a gente perceber alguns detalhes que envolvem o papel de Deus nesse processo da vida dele e a influência disso na vida artística de C.S. Lewis. Próximo slide. C.S. Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898, bem na virada do século XIX para o século XX. E aqui você tem a foto de C.S. Lewis bebê. Ele nasceu na Irlanda, e a gente conhece ele muito de Oxford. Só para ter uma ideia aqui, quem aqui já leu algum livro de C.S. Lewis? Levante a mão. Quem aqui nunca ouviu falar de C.S. Lewis? Ok, tá bom. Só para a gente saber um pouquinho o quanto que a gente tem que explicar mais ou menos algumas coisas. Então, o C.S. Lewis ele é considerado o maior apologista cristão do século XX e com um impacto enorme até os nossos dias. Mas ele nasceu na Irlanda. No slide seguinte você vai ver a foto dos pais do C.S. Lewis, o Albert e a Flora. Ele era um advogado, ela filha de um clérigo que a gente chama, na igreja anglicana da Irlanda. Então, ele também tinha um irmão chamado Warren, ou Warne, apenas um irmão. Então essa era a família de C.S. Lewis: seu pai, sua mãe, ele e um irmão mais velho, um irmão 3 anos mais velho. Ele foi batizado quando era criança na igreja anglicana. A igreja anglicana batiza crianças, assim como a igreja presbiteriana também, por exemplo. E quando você tem a reforma, alguns segmentos da reforma não mudam todas as coisas. Já o movimento anabatista, que vai virar batista, que é de onde nós viemos também, ele deixa de batizar crianças e só batiza adultos. Mas C.S. Lewis, então, ele está ali numa família cristã, No próximo slide você vai ver a igreja que ele foi batizado, uma igreja anglicana, também é uma igreja protestante, a igreja anglicana. E no slide seguinte, o avô, que era um líder religioso, que batizou C.S. Lewis. Está aqui o pai dele, o pai de C.S. Lewis, a mãe, o irmão, aí o C.S. Lewis lá no cantinho. Eles usavam vestidos nessa época, até porque é mais fácil, para trocar, para tudo. Para quem é pai e mãe sabe bem disso. Agora, vai acontecer algo com o C.S. Lewis. Os pais nunca investiram muito na vida espiritual deles. Se a gente pensar hoje, que tem salinha para crianças, que a criança aprende as histórias, tudo. C.S. Lewis, ele não viveu isso, mas ele conta que quando ele tinha ali 5, 6 anos, o irmão dele trouxe uma espécie de jardim numa caixa de biscoito. Tão bonito, tão lindo, a experiência estética que ele teve com aquela caixa de biscoito toda decorada como um jardim, provocou nele algo que ele chamou de alegria. Algo inexplicável que parece que te deixa uma saudade, te deixa uma nostalgia, mas ao mesmo tempo você não consegue controlá-la, você não consegue dominá-la, guardá-la para sempre. É um sentimento que te fala de alguma coisa além, de alguma coisa a mais do que só o sentido das realidades, mas que se esvai. Mas deixou nele como se fosse uma picada dessa alegria. Com a sua história, ele começa a definir o que seria esse impulso, esse sentimento, o que ele está descobrindo, que ele teve quando ele era novo.
Mas na vida de C.S. Lewis, próximo slide por gentileza, aqui algumas fotos dele. Então, como eu disse, ele não teve muito estímulo, além do básico, né, sobre religião, sobre cristianismo, nunca houve ali uma preocupação muito grande nesse sentido. Mas, quando ele tinha 9 anos de idade, pode passar, aí mais algumas fotos de família, tá aqui o C.S. Lewis. A mãe dele ficou doente, a mãe dele teve um câncer abdominal. E quando o C.S. Lewis tinha 9 anos de idade, pode passar, a mãe dele morreu. Antes de eu ler isso daqui, então ele perdeu a sua mãe. Pode passar esse slide também. Aí onde ela está enterrada. Então aos 9 anos de idade, C.S. Lewis já não tinha mais mãe. A mãe tinha ensinado a ele latim, francês, entre muitas outras coisas. Agora havia aí uma perda. E C.S. Lewis, ele conta que ele orou. Foi não com compreensão, mas eu me lembro de ter orado pela minha mãe, e quando nada aconteceu, para mim foi mais uma decepção, assim, que me afastou um pouco de Deus, já aos 9 anos, né? E aí, um mês depois de sua mãe morrer, ele foi mandado para um internato. Aquele slide que eu pedi para passar é que C.S. Lewis tinha um defeito na mão. Isso fez com que ele nunca fosse um bom atleta, um bom esportista, e desejasse pelo menos ser então um bom escritor. Olha que interessante. De, entre aspas, um defeito, surge aquilo pelo que mais ele é conhecido, né? Pelos seus livros, pela sua escrita. Mas o pai, pode passar o próximo slide, por gentileza? Essa é uma foto 2 meses antes de a mãe de C.S. Lewis falecer. Então era mais ou menos esse tamanho aí que ele tinha aos 9 anos de idade, quando já perdeu a sua mãe. E no slide seguinte, a gente tem então apenas o pai com os 2 filhos agora. E para o pai isso foi devastador. O pai não soube lidar muito bem com isso, acabou até se afastando um pouco mais dos filhos, mas enviou C.S. Lewis para um internato em outros lugares, inclusive na Inglaterra. Isso deixou a relação de C.S. Lewis com o pai já nada legal. O fato de C.S. Lewis gostava de morar naquela casa e ser mandado para um internato, era um pai que focava muito no trabalho, não tinha muito tempo para estar com os filhos. Então isso foi afastando C.S. Lewis cada vez mais de Deus. Bom, seguindo um pouquinho mais, depois de alguns anos aí, mais uma foto, C.S. Lewis ali, pode passar. C.S. Lewis, depois de 5 anos em escolas, internatos, ele vai ser mentoreado por este homem, Kirk, né, que a gente chama, que era um desviado, um presbiteriano desviado, que se tornou um ateu. E aí C.S. Lewis, já aos 13, 14, 15 anos, declara que perdeu a fé completamente. Porque nesses internatos que ele ia, muitas vezes se falavam de Deus, mas faziam coisas absurdas ali. Isso foi trazendo para ele algo muito ruim, né? A hipocrisia e tudo mais, e fez com que ele já se afastasse naturalmente de Deus. Aí o que o pai faz? Coloca ele debaixo da tutela de um ex-presbiteriano ateu. Então isso também vai contribuir para que C.S. Lewis tenha problemas na sua fé, alguns outros assuntos também. Mas olha que interessante, quando ele tinha ali os seus 14 anos, ele não contou para o pai dele que ele tinha perdido a fé. Então chegou na época que a igreja anglicana faz a confirmação do batismo. Ele batiza quando era criança, depois quando é grande tem o momento da confirmação do batismo. C.S. Lewis falou que fez a confirmação só para não ter problemas com o pai, porque ele não sentia abertura para conversar com o seu pai de que ele havia perdido a sua fé. C.S. Lewis, então, depois de uma tutoria com este homem, ele vai entrar em Oxford, né? Pode passar, inclusive. Então está ali agora C.S. Lewis, ainda com cabelo, né, gente? Para quem conhece o C.S. Lewis, só conhece
imagens dele carequinha, mas aqui ainda não. Então ele entrou em Oxford, mas ele entrou em 1917. O que estava acontecendo em 1917? A Primeira Guerra Mundial. E aí, quando ele completou a idade para participar do exército, né, pode passar, ele vai então, de fato, entrar para o exército, vai ser enviado para lutar a Primeira Guerra Mundial na França, né? Mas tem um dado curioso, no próximo slide, ele faz amizade com esse rapaz aqui, que é o Paddy. E essa história é muito importante na vida do C.S. Lewis, porque eles fazem um pacto. Olha, é o seguinte, se eu morrer na guerra, C.S. Lewis disse, você cuida do meu pai. Se você morrer na guerra, eu cuido da sua mãe, né? Então eles fizeram ali uma espécie de pacto, e esse rapaz de fato vai morrer na Primeira Guerra Mundial, e C.S. Lewis vai se responsabilizar de cuidar da mãe dele, que inclusive vai fazer os papéis de substituir a sua própria mãe, que tinha morrido, mas também a sua própria relação com o pai, ela que vai ter uma importância aí muito maior na vida de Lewis. Só uma curiosidade, se você for falar na Inglaterra, eles falam Lewis, se você for nos Estados Unidos, eles falam Lewis. Então essa a diferença de você às vezes ouvir na internet Lewis e Lewis, tá bom? Pode passar. Esse é o C.S. Lewis ainda, né, com seus por volta de 18 anos. Mas o que vai acontecer com o C.S. Lewis? Nesse período que ele está indo para a guerra e tudo mais, a gente percebe algumas práticas meio problemáticas na vida dele. Bebendo muito. Em algumas cartas a gente percebe algumas condutas e algumas ideias de sadomasoquismo. Uma questão sexual que envolve a dor, né? Porque você pensa assim, aqui é alguém que não crê mais em Deus, alguém que rompeu completamente com a fé cristã, e isso vai desencadeando também na sua vida diversos problemas. Então ele foi para a guerra, e aí na guerra ele tem um problema ali, porque ele está perto de uma granada que explode, e C.S. Lewis é ferido por estilhaços dessa granada, uma espécie quase de bomba, né? E ele só depois de adulto vai conseguir tirar alguns estilhaços, mas isso faz com que ele volte para a Inglaterra, seja tirado ali do fronte da guerra na França e volte para a Inglaterra. E olha que interessante, o pai dele não foi visitá-lo nenhuma vez, e ele mandou carta para o pai, ele falou, pai, eu estou aqui, quando você puder me visitar. Nada. Depois de 4 meses no hospital, ele falou, pai, meus amigos estão achando que eu nem tenho pai, porque... Então era uma relação assim bem complicada. Seu pai pagava as contas, mas a relação não era nada boa em relação a Lewis e Albert. Seguindo um pouco, então C.S. Lewis vai se formar. Agora olha o que ele disse. Ele tinha se afastado de Deus, né? Olha que curiosidade interessante. Ele escreve para um amigo assim, depois que ele volta, está no hospital: olha, o ambiente da guerra é terrível, mas eu não me rebaixei ao ponto de orar. Esse é o C.S. Lewis ali com seus 18, 19. O último livro que C.S. Lewis vai escrever na vida é um livro sobre oração, Cartas a Malcolm, reflexões de C.S. Lewis sobre oração. Então, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que trabalha, mas por enquanto estamos com o C.S. Lewis aqui, ateu, que não se interessa por Deus. C.S. Lewis entra em Oxford, ele faz línguas, literaturas clássicas, literatura inglesa. Então ele se forma com altos títulos, assim, dentro das premiações que os alunos tinham. C.S. Lewis estava no topo. C.S. Lewis foi premiado com todas as coisas que tinham na Universidade de Oxford. Porém passou uns 3 anos ali, bem desempregado, sem dinheiro, com muitos problemas. No próximo slide, você vai ver algumas coisas que começam a acontecer com C.S. Lewis. Nesse período mesmo de ateísmo, e depois ele vai ter um momento que ele vai se envolver um pouquinho com o ocultismo. Olha quanta coisa que a gente nem imagina que aconteceu na vida de C.S. Lewis.
Mas olha o que ele diz: foi aqui que li pela primeira vez um volume dos ensaios de Chesterton. Esse aqui é Chesterton, um autor cristão que faz literatura, entre outras coisas. Jamais ouvira falar dele e não tinha a menor ideia do que ele representava. Tampouco posso explicar o motivo de ele me conquistar tão prontamente. Talvez fosse de esperar que meu pessimismo, ateísmo e ódio do sentimentalismo fizesse dele, para mim, o mesmo atraente de todos os escritores. Na leitura de Chesterton, como na de MacDonald, que é esse George MacDonald, que é um pastor escocês, eu não sabia aquilo que estava me enredando. Sabe o que Chesterton está dizendo? Eu estava no meu ateísmo, eu estava aqui nos meus ressentimentos, ódio, problema com o pai, um monte de coisa, mas as obras de literatura de dois cristãos começaram a me pegar, começaram a mexer comigo. Esse aqui é um pastor que escrevia livros de fantasia, com princípios cristãos embutidos ali, mas C.S. Lewis diz que quando ele leu a primeira vez, foi como se a imaginação dele fosse batizada. Olha o impacto da literatura para entrar no coração de alguém fechado, ateu e cheio de bloqueios em relação à fé cristã. Pode passar, por gentileza. Aqui está ele com seu pai, né? Já um pouco mais velho. Pode passar. C.S. Lewis. Vocês acharam bonito? Médio? Mais ou menos? Samuel, que pergunta mais idiota, né? Tudo bem, tranquilo. Pode passar. Essa é a mãe daquele amigo, a senhora Moore, que quem fez as vezes de mãe, né? De substituição aí da figura materna e até paterna, e aqui é C.S. Lewis. Pode passar? Depois de um tempo, C.S. Lewis se torna professor em Oxford, né? Aos 26, 27 anos, ele consegue ali um cargo de professor, e é ali que ele vai conhecer um cara que talvez vocês também conheçam, chamado de Tolkien, o escritor de O Senhor dos Anéis, que era cristão, bastante cristão, e eles vão travar, né, um relacionamento, uma amizade. Pode passar. Ali é o quarto onde C.S. Lewis ficava, em Oxford, né? E para mexer um pouquinho com a sua inveja, né? Eu fiz questão de... Pode passar. Eu estive lá também, né? Então, aguente a sua inveja aí, tá bom? Não me irrite, não me irrite. Pode passar. C.S. Lewis, ele começou a lidar com muitos argumentos sobre Deus, pessoas do meio artístico, da literatura e tudo mais, que criam em Deus e começaram a trazer para ele uma outra visão. Então C.S. Lewis foi mudando de ateu para isso daqui, ó, um Deus impessoal, que entre nós é o que muita gente no nosso mundo acredita hoje em dia. Um Deus impessoal, tudo bem. Um Deus subjetivo de beleza, verdade e bondade dentro do nosso coração, melhor ainda. Uma força vital que irrompe em nós, um vasto poder ao qual podemos recorrer, esse é o melhor de todos. Mas o próprio Deus em pessoa, puxando do outro lado a corda, talvez se aproximando a uma velocidade infinita, o caçador, o rei, o marido, isso é uma questão totalmente diferente. Chega um momento em que as pessoas que se ocupam da religião, a busca de Deus pelos homens, de repente recuam. E se nós de fato o encontrássemos? Nunca quisemos chegar a tanto. Pior ainda, e se ele nos tivesse encontrado? O C.S. Lewis ele vai passar por um processo em que inicialmente ele se abriu para essa ideia de Deus como uma força, como uma energia, como um poder. Aí ele começou a perceber que aquela alegria, aquele impulso de busca, estava começando a ser algo muito mais do que uma força, do que uma energia, do que
parecia que era uma pessoa, parecia que era alguém, existia algo mais por trás disso que ele estava buscando. Mas ele começou a perceber, mas parece que não sou eu que estou buscando, parece que no fundo sou eu que estou sendo buscado. E as coisas começam ali a mudar. Pode passar? Eu coloquei aqui também um pouquinho mais só nesse processo dele, que ele diz: pela primeira vez examinei-me a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Ou seja, aquele senso de pecado, de falha, da própria maldade. Aí ele começa a contar aqui também: o leitor precisa imaginar-me sozinho naquele quarto em Oxford, noite após noite, sentindo, sempre que a minha mente se desviava um instante que fosse do trabalho, a aproximação firme e implacável dele, aquele que com tanta determinação eu não desejava encontrar. Está falando dessa ação de Deus nele. Aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi, enfim, no período letivo de 1929, admitindo que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante de todos os convertidos na Inglaterra. Não percebi então o que se revelava hoje, a coisa mais ofuscante e óbvia: a humildade divina que aceita um convertido mesmo em tais circunstâncias. Olha como ele descreve, né? O mais relutante dos convertidos, alguém que não queria crer em Deus, até porque ele queria autonomia, ele queria fazer o que ele quisesse, mas de repente ele foi sendo cercado por Deus. Ele até coloca o título desse capítulo de Checkmate de Deus, que é esse livro aqui, Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. E nesse processo então ele passa por essa primeira conversão aos 30 anos de idade, que é crer em Deus, mas ainda não em Jesus. Jesus como Filho de Deus, ele ainda tinha algumas restrições quanto a isso. Pode passar? E aí o seu pai vai morrer nesse mesmo ano também. Então nesse ano, seu pai fica doente, é enterrado junto com a sua esposa Flora, né? Então C.S. Lewis, na casa dos 30 anos, já não tinha mais pai, já não tinha mais mãe, estava nesse profundo processo de conversão. Pode passar? Olha que interessante, 25 anos depois da morte do pai, Lewis escreveu a um amigo: eu tratei meu pai de maneira tão abominável, e agora nenhum pecado em toda a minha vida me parece tão grave. Depois de convertido já, ele se lembrava que, claro, seu pai teve muitos erros, mas que ele também chutou o balde, falou tantas coisas, fez tantas coisas, que para ele isso virou uma marca, mas não houve tempo. Seu pai já havia falecido. Pode passar? Estou numa reta final aqui, reta final que pode ser uma reta ainda um pouquinho comprida, mas Lewis afirmou para um jovem ateu que desejava continuar sendo um ateu convicto: todo cuidado é pouco no que se refere às suas leituras, aciladas por todas as partes. Então isso tem a ver com a arte. Olha o que C.S. Lewis vai falar da importância de cristãos artistas no processo de conversão dele. Todos os livros começavam a se virar contra mim, ele é ateu. Na verdade, eu devia estar totalmente cego para não enxergar, bem antes, a ridícula contradição entre minha filosofia de vida e minhas experiências reais como leitor. George MacDonald fizera mais por mim que qualquer outro escritor. Logicamente, era uma pena ter ele aquela obsessão com o cristianismo. Vai vendo ele dizer: pô, esse cara é tão bom, ele escreve coisas tão lindas, mas tinha que ser cristão. Chesterton era mais sensato que todos os outros modernos juntos.
salvo, é claro, seu cristianismo. Johnson era um dos poucos autores em que eu sentia poder confiar totalmente, que é Samuel Johnson, um escritor. Muito curiosamente, ele tinha a mesma esquisitice, ou seja, era cristão. Ou seja, todos os autores que ele pegava e falava: gente, isso aqui é maravilhoso, a qualidade do que esse cara escreveu, a beleza, a excelência do que esses caras escreveram é demais, mas eles têm um defeito, eles são cristãos. Mas espera aí, está começando a ser meio repetitivo isso. Todos os que eu achava que faziam melhor, com mais excelência, com mais profundidade, eram cristãos. Spencer, Milton, por uma estranha coincidência, tinham o mesmo defeito. Por outro lado, os escritores que não sofriam de religião, aí eles citam Bernard Shaw e alguns outros, todos pareciam um tanto fracos, pareciam não terem profundidade. Os únicos não cristãos que me pareciam realmente saber alguma coisa, estavam perigosamente tingidos de algo semelhante à religião, às vezes até o cristianismo. O desfecho de tudo: os cristãos estão errados, mas todos os outros são chatos. Esse gente vai dizer: cara, que coisa estranha, os melhores, os que escrevem melhores coisas, melhor arte literária, eles são cristãos. Isso começou a pegar muito para C.S. Lewis, não só pelos argumentos filosóficos, mas também estéticos. Pode passar? Quando comecei a lecionar na faculdade de inglês, fiz 2 outros amigos, ambos cristãos. Essa gente esquisita parecia pipocar por todo lado, que mais tarde iriam me ajudar muito a superar o último obstáculo para crer em Jesus, que eram Dyson e J.R.R. Tolkien. A amizade com Tolkien marcou a queda de 2 velhos preconceitos. Olha que interessante. Tolkien foi um gênio, né? O que Tolkien criou é um absurdo. Assim, não sei se vocês já estudaram Tolkien alguma vez, mas o cara inventou 2 idiomas que não existem. Ele inventou 2 idiomas que não tem nenhum povo que fala. Ele inventou. Aí depois ele criou toda uma história para os povos que iam falar essas línguas. Irmão, a gente mal aprende uma língua, quanto mais a gente criar uma língua que não existe, né? Então era um cara bizarro. E C.S. Lewis foi vendo ali nele alguns detalhes que chamaram muita atenção. Pode passar? Esse é o Tolkien, quando era novo. E aqui nessa estrada, em Oxford, C.S. Lewis tem uma conversa com Tolkien e com seu outro amigo cristão. E C.S. Lewis diz assim: eu tenho muita dificuldade de crer em Jesus, porque eu acho que Jesus é um mito. C.S. Lewis falando, porque muito da história de Jesus parece que eu já ouvi em algum lugar. Um Deus que morre e ressuscita, enfim, histórias que estão acabando em destruição e daqui a pouco há uma reviravolta, como uma espécie de ressurreição. Então, para mim, ele disse, Jesus parece um mito. Aí sabe o que o Tolkien disse para ele? Mas é verdade, Jesus é um mito, só que Jesus é um mito que se fez carne. Falei, como assim? Aí Tolkien explicou: no povo judeu, Deus semeou diversas sementes do Evangelho, os sacrifícios, as festas judaicas, muitas coisas do mundo da história de Israel. Quando as pessoas viram Jesus, perceberam: ora, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente já ouviu uma história assim. É que o Tolkien disse para C.S. Lewis, foi C.S. Lewis: Deus também semeou verdades nos próprios pagãos, não como as profecias de Israel, não como as festas de Israel, mas com algumas preparações para o Evangelho. Porém, diferente das mitologias, em Jesus isso aconteceu. Olha a sacada de Tolkien, né? Que é a sacada de Paulo ali no Areópago, quando ele está em Atos 17, conversando com filósofos gregos. Paulo, quando conversava com judeus, ele falava das profecias. Agora, se vai conversar com um grego, não
Eles nem sabem o que são profecias. Aí o que Paulo fala? Fala da criação. Essa sensibilidade de saber a ponte mais necessária para ministrar o Evangelho para algumas pessoas. Nessa conversa ele vai caminhar para se converter, pode passar. E aqui ele fala de um passeio com um irmão dele, né? Acabo de passar do crer em Deus ao crer definitivamente em Cristo, no cristianismo. Meu longo passeio com Dyson e Tolkien estava diretamente relacionado a isso, uma conversa com amigos. Pode passar? Eu também fui. Calma que tem mais, pode passar. Tem uma placa nessa estrada em homenagem a essa conversa lá em Oxford, a conversa de Lewis com Tolkien. Pode passar. E aí essa é a igreja de C.S. Lewis, que ele vai congregar por mais de 30 anos. Ali é o banco onde ele se sentou durante 30 anos. Pode passar. C.S. Lewis, esse é o túmulo de C.S. Lewis. Ele está enterrado, né, no cemitério da própria igreja onde ele frequentou. Pode passar. Eu também fui, né, que você pode ver. Clive Staples Wills. Pode passar. Esse foi um lugar onde os Inklings, que era um grupo de amigos, escritores literários, sentavam para falar sobre literatura e reino de Deus. Virou um lugar super importante. Esse é o lugar onde eles se reuniam, uma espécie de pub em Oxford. Pode passar. Eu de novo, né? Então, aguente um pouquinho. Esse é o lugar onde C.S. Lewis assistia ao culto. Tem uma plaquinha ali, inclusive, no próximo slide, onde está escrito ali, pode passar. O lugar, né, onde C.S. Lewis costumava participar da adoração, né? Onde ele ficava. Pode passar. Está terminando, gente. Essa é a casa de C.S. Lewis. Pode passar. Só para vocês conhecerem um pouquinho a sala dele. Samuel, você está aparecendo demais aí. Eu sei, eu não resisti à tentação de colocar isso. Pode passar. Esse é o quarto onde ele morreu. O quarto onde C.S. Lewis faleceu em 1963, quase completando 65 anos de idade. Pode passar. E, gente, eu queria fazer só uma conclusão agora. Porque o que vai acontecer com C.S. Lewis? Ele se converte de vez quando ele está para completar 33 anos. Até esse momento, C.S. Lewis tinha escrito 2 livros. E 2 livros mais ou menos. Depois da sua conversão, C.S. Lewis, nos seus 30 anos de vida depois, 32 anos, vai produzir mais de 40 livros de apologética, de ficção científica, de literatura infantil, de obras literárias, de obras de erudição, de obras cristãs. O que eu quero dizer é, a conversão gerou em C.S. Lewis uma explosão de criatividade. Porque algumas pessoas têm a ideia de que o caminhar com Cristo é algo que tolhe, é algo que pode diminuir a beleza, a criatividade, as inspirações. E C.S. Lewis é um exemplo de que é exatamente o contrário. Ele explodiu em criatividade, em arte, depois que ele começou a andar com Jesus. Olha o que esse filósofo Peter Crift diz sobre C.S. Lewis: criador fabuloso do mundo de Nárnia, famoso colega de Tolkien, ateu convertido em escritor e apologista cristão. Sua obra Cristianismo Puro e Simples é muitas vezes citada hoje como a obra religiosa mais influente do século XX. Professor, crítico literário da Universidade de Oxford, primeiro titular da cadeira de literatura medieval e renascentista da Universidade de Cambridge, vendeu mais de 250 milhões de livros, foram traduzidos para mais de 40 línguas, foi figura da revista Time em 1947. Antes de sua morte, em 1963, ele produziu obras de melhor qualidade em história literária, crítica literária,
teologia, filosofia, autobiografia, estudos bíblicos, filologia histórica, fantasia, ficção, cartas, poemas, sermões, ensaios formais e informais, um romance histórico, um diário espiritual, alegorias religiosas, contos e romances infantis. C.S. Lewis não era um homem, ele era um mundo. Ele quis dizer essa explosão de criatividade de quem anda com Deus, de quem anda com Cristo. No penúltimo slide que eu tenho para vocês, esse é Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, um dos cientistas vivos ainda, mais importantes da nossa geração. Era ateu, se converteu. Como? O livro era Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nos poucos dias que se seguiram, conforme eu folheava as páginas, lutando para absorver a amplitude e a profundidade dos argumentos intelectuais apresentados pelo lendário acadêmico de Oxford, percebi que todos os meus argumentos contra a aceitação da fé eram dignos de um garoto de idade escolar. Lewis parecia conhecer todas as minhas objeções, algumas antes mesmo de eu formulá-las. O argumento de Lewis sobre a lei moral, o qual nos distingue de todas as outras espécies, foi o que considerei mais convincente até hoje. Pode passar? John Piper, Husserl, tantos outros dizendo o impacto que C.S. Lewis teve na vida deles. Por quê? Justamente porque C.S. Lewis entendeu a completude do que é seguir a Deus, e que o quanto que isso envolve a arte, o quanto que isso envolve filosofia, quanto isso envolve várias facetas da humanidade, e que tudo é bem-vindo para estar aos pés de Cristo, para ser usado para a glória de Deus. É como se ele dissesse: eu não sei a sua profissão, o seu talento, as suas habilidades, mas Cristo está interessado nisso. Cristo está interessado que você faça a melhor música ou a melhor faxina que seja, mas usando tudo para honrá-lo nas grandes e pequenas coisas. E é algo que ele fez com a sua arte, por isso ele deixou um impacto tão grande, colocando tudo isso aos pés de Cristo. Na sequência, muitas outras pessoas vieram com essa mesma pegada. Por exemplo, Francis Schaeffer, Nancy Pearcey, Tim Keller, tantas pessoas especiais que conseguem fazer essa ponte com a sociedade, que não falam só para a igreja ou para cristãos, mas são capazes de entender que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E a arte, a música e vários outros caminhos podem ser pontes essenciais para que o Evangelho chegue em corações que talvez estariam fechados para um discurso de um pastor, mas não estarão fechados para uma obra literária com excelência e que carregue os valores ali do reino. Creio que acabou? Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. A gente vai agora bater um papo para tentar digerir um pouco mais do que você trouxe sobre o Lewis, e muito nesse nosso trabalho de tentar trazer isso para a nossa vida, né? Eu acho que o que a gente escutou aqui pode sim mudar a nossa visão para aquilo que a gente faz na igreja e para a nossa visão na segunda-feira. E eu queria te perguntar, como que você vê essa importância do Lewis na tradução do cristianismo para o mundo à volta dele naquele momento? É um mundo num contexto específico? É um mundo que vem de guerra? É um mundo que vem com todo esse sentimento? E como é que isso desafia e inspira a gente, agora, século 21, 2024, a tentar encontrar maneiras de traduzir o que é o cristianismo para o mundo que nós vivemos? Tem uma frase da Bíblia que está, esse ano assim, está soando no meu ouvido o tempo todo, que é o que Mardoqueu fala para Esther, naquela situação que ela está vivendo. Ele fala assim: será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada? Acho que a gente às vezes tem muito o ímpeto de reclamar da nossa geração, de falar das coisas que estão à nossa volta, porque o mundo isso, o mundo é aquilo, e eu sinto o Espírito Santo soprando para mim assim: mas não foi para um mundo como esse que eu te levantei? Como que você vê essa tradução do Lewis do cristianismo para o mundo dele, e como é que isso impacta e inspira cada um que está aqui a encontrar maneiras de traduzir esse mundo, esse cristianismo para o mundo que a gente vive hoje? Olha, eu acho que uma das coisas importantes que a gente enxerga no Lewis
essa preocupação dele em não tratar tanto só coisas do bairro, do gueto, de dentro do cristianismo, né? Então, quando ele fala do cristianismo puro e simples, é uma tentativa dele diminuir um pouco os muros das igrejas, das diferentes tradições, que geram um ambiente às vezes tão belicoso que quem olha de fora já vê com... Quero nem participar disso. E uma vez chegaram para Gandhi até e perguntaram: Gandhi, por que você não vai para a igreja? Ele: qual? Né? Vocês brigam demais, vocês ficam tratando... E a preocupação de Lewis foi justamente comunicar um cristianismo essencial, deixando algumas discussões, alguns debates. Então, a gente vê hoje na internet, né, uma guerra muito grande, mais do que deveria. Isso deixa o cristianismo com um peso que eu acho que é desnecessário. E o Lewis está vivendo numa época entre guerras mundiais, é uma época de muita desilusão, onde todo mundo acreditava na ciência, no progresso. Até nossa bandeira tem ordem e progresso, que são coisas do iluminismo, mas houve uma grande depressão, porque a ciência foi usada para matar milhões e milhões de pessoas. Inclusive, Oppenheimer está aí concorrendo ao Oscar falando sobre essa questão da bomba atômica, como é que o cara que criou e que entendeu tudo aquilo, como que ele lida com o peso de aquilo que ele criou matar tanta gente. Sim. E aí o que acontece na época do Lewis, que há uma visão muito mecanicista do ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano é um ser que evoluiu do ponto de vista da realidade. Ele é uma matéria, ele é uma dança de átomos. Então, algumas coisas como valores, imaginação, isso foi muito desprezado. E é isso que Chesterton, Tolkien, C.S. Lewis, eles vêm para recuperar essas faculdades humanas tão essenciais que são a imaginação, o belo, o estético, e não só a produção, não só o pensamento científico, não só a lógica, que tem a sua importância, mas está deixando muita coisa de fora. Então ele conseguiu trazer uma visão de cristianismo muito abrangente, para dar valor a todas as coisas que tinham sido desprezadas nessa época. O ser humano é mais do que uma mente que pensa. Embora ele pensava, embora ele tenha dado até aula de filosofia, mas eles percebem a importância de ressuscitar a imaginação do mundo desiludido, e que o cristianismo tinha a dizer sobre essa questão, né? Então, acho que esse é um pouco do Lewis. Agora, quando a gente pensa na nossa época, o que o Lewis e o pessoal conseguiu foi algo que a gente precisa conseguir. É você pensar em cristianismo e ter vontade de sorrir, né? A nossa época, ela se apegou a algumas coisinhas, ela supervalorizou alguns pontos em alguns debates, que a palavra cristianismo se torna uma palavra pesada, uma palavra não prazerosa. Então, eu acho que a arte, essa alegria de ser cristão, esse valorizar várias instâncias, não fracionar tanto o ser humano, a gente aprender a ouvir o que as pessoas gostam, entender que o Evangelho tem alguma coisa com aquilo, mesmo que a gente ainda não saiba, mas as pessoas se sentirem mais ouvidas, né? As pessoas percebem o cristão como alguém que só vem com uma cartilha para impor. Mas se a gente confia que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, como João disse, o ser humano é a imagem de Deus, e que Deus não deixou o ser humano sem o seu testemunho, como fala em Romanos 1, e Paulo também fala isso depois em Atos, a gente precisa ter uma sensibilidade maior para perceber qual é a chave daquele coração ali, o que é o fator Melquisedeque, para quem conhece esse livro, mas existe algo além da imagem de Deus florescendo, e o cristão tem que ter uma sensibilidade maior para ouvir mais, para entender mais, para poder aplicar o Evangelho para aquela pessoa, não só a cartilha que ele aprendeu, as 3 leis que ele quer passar, mas deixando essas sementes de Deus que estão espalhadas mesmo nos lugares mais estranhos. Então acho que essa abertura vai ajudar bastante, e parar de alguns debates na internet. Nessa semana foi o debate do Evangelho dos fariseus, né? Da música, e aí fica um monte de gente gravando vídeo. Isso é tão ruim para quem não é cristão. Então, esse pessoal aí, na verdade, eles são bem chatos mesmo. Como dizia o Saião,
os muçulmanos têm os xiitas, os evangélicos têm os chaatos. Tá difícil, mas é verdade, às vezes eu vejo algumas discussões que eu fico, mas essa não é uma conversa para ter com os de casa, não era para expor assim, né? Quando você vai na casa de alguém, você não pega uma briga entre o casal na frente de todo mundo, tem casal que a gente pega, né? Mas tirando esses, normalmente você não pega. Eu acho que tem algumas discussões que realmente são nossas, que não deveriam se tornar públicas. Você falou sobre a sensibilidade para poder escutar esse mundo que está clamando, mas eu queria trazer primeiro essa sensibilidade no nível pessoal. Como que as nossas emoções e a sensibilidade, elas nos ajudam a construir esse relacionamento com Deus? Porque uma coisa muito legal quando a gente olha para a vida do Lewis é ver que ele não pega as crises dele e joga para debaixo do tapete. Às vezes eu acho que muitos jovens na igreja têm suas crises de fé muito pesadas e que preferem não tratar. E aí o Henrique, no pré-acampa, ele disse assim, uma coisa muito linda, que é: não há ponta solta. Se você buscar no Evangelho, você vai encontrar a resposta para aquilo que está gritando dentro de você. Então, como que a gente traz essa sensibilidade, as nossas emoções, primeiro nessa construção individual minha com Deus? Porque é muito difícil, eu não sou sensível a mim mesmo, aquilo que está dentro de mim. Como que eu vou escutar a pessoa que está do meu lado? Qual que é a importância de ser mais sensível a esse local individual? Eu acho que a gente vive numa geração muito barulhenta e com muita sujeira visual. Então a gente tem uma mente dispersa. O dia não chegou nem ao meio-dia, a gente já viu 300 feeds de notícia, 500 fotos. Então o nosso coração não tem mais um espaço, um tempo de interioridade, que é um pouco o que nos difere dos animais. Você vai no zoológico, os animais eles estão só ligados ao estímulo do que está fora. Eles vivem reféns do exterior. Então, se tem coisa para comer, se tem gente provocando, se tem barulho, e se ele parar, se ele não tiver nada disso, ele dorme. Só o ser humano, ele consegue dizer um basta para as circunstâncias, ou para fechar para balanço, para fazer esse tipo de reflexão de quem sou eu, qual é o meu papel, o que Deus tem para mim essa semana, no meu contexto. São perguntas muito profundas que exigem tempo, exigem solitude com Deus, coisa que não existe mais. Eu vi uma estatística que eu agora não vou falar o número exatamente, porque eu não tenho certeza, mas de que 90 e poucos % não tem quarto de oração, 0, não tem um retiro. Vivem como animais, os estímulos de fora, são os estímulos de fora, os estímulos de fora, e não conseguem ter essa entrada em si mesmo com Deus, onde encontrariam esse espírito mais contemplativo, mais silêncio para ouvir Deus, para entender as coisas e não ser simplesmente atirado pelas circunstâncias. Para depois que você construir esse hábito, essa vida com Deus, você é devolvido para a realidade, mas com um estado de atenção, com uma capacidade de ouvir Deus no meio do barulho que você está acostumado a ouvir já no silêncio. Então, eu creio que essa é uma das grandes crises. Não existe vida contemplativa com Deus. Sempre na história da história cristã, desde Jesus que se retirava, ali é construído as coisas mais importantes do que você vai viver, do porquê você vai viver, do porquê que você vai seguir aquela pessoa ou não vai seguir, do que porquê você vai aceitar esse trabalho ou não, do que porquê você vai fazer essa faculdade ou não só por uma reação da externalidade, mas por algo construído na intimidade com Deus. Queria falar só um detalhe da primeira pergunta que você falou. Eu acho que um outro ponto que nós cristãos precisamos trazer para a nossa época é a excelência. Já que estamos falando de arte, eu estou cansado de ver pessoas que são patrões, trabalho, enfim, dizendo: meus piores empregados são os cristãos. Os que mais me dão dor de cabeça, traz o violão, Bíblia e tal, e é só dor de cabeça. Então eu acho que uma das coisas que o cristão precisa fazer é transformar tudo em culto. O relatório que você vai entregar é culto, é espiritual. É por isso que Jesus ficou 30 anos no anonimato. 90% da vida de Jesus foi fazendo as coisas ordinárias e comuns do dia a dia, para a glória de Deus. Então, se a gente começar a olhar
para as coisas simples da vida e olhá-las também como algo sagrado, como algo espiritual, a gente vai começar a acrescentar muito mais coisa para a nossa geração. Bom, até perdi a pergunta aqui, peraí. Bom, muito forte. Você trouxe um ponto aqui, foi muito lindo, sobre como o encontro de Lewis com Deus é essa bomba de criatividade. Eu estava vendo um podcast de uma galera que é desviada, e eles têm um podcast sobre isso, são pessoas que cresceram na igreja, que depois se encontram. Como tem muitos, infelizmente, desviados no espaço da arte, são os convidados e tudo mais, e em determinado momento o apresentador desse podcast falava assim: olha, uma coisa que eu sinto falta, depois que eu saí da igreja, é de conversas mais profundas. Eu sinto que eu tinha conversas muito profundas quando eu estava na igreja, e com a galera hoje em dia não tem essa profundidade. Ainda que sejam pessoas que estão na mesma bandeira, defendendo as mesmas coisas, mas não há profundidade. E aí você traz essa questão, quando a gente olha para a vida do Lewis, dessa profundidade que a produção dele ganha, até essa comparação de quantos livros ele escreve depois. Como que a gente pode usar essa profundidade que o cristianismo nos dá na existência para nos conectar com as pessoas? Às vezes eu tenho algumas conversas assim com o pessoal do trabalho, e eu sinto realmente que o cristianismo me deu bagagem para aprofundar algumas percepções da vida. A gente olha para a mesma coisa, é trabalho no final das contas, mas o cristianismo parece que dá essa bagagem de você olhar para aquilo com uma profundidade, você vê os meandros, as entranhas do que aquilo é. Como que a nossa geração precisa aproveitar essa profundidade do cristianismo para se conectar com as pessoas? Olha, a primeira coisa que eu diria é que na maioria essa profundidade não existe. Infelizmente, eu acho que o cristianismo ele tem o poder de gerar isso. C.S. Lewis mesmo dizia: eu creio em Deus como eu creio no sol, não porque eu veja diretamente, mas porque por meio do sol eu vejo todas as outras coisas. Então eu acho que essa relação com Deus ilumina todos os assuntos, e que se você estiver num ambiente de filosofia, a luz de Deus tem muita coisa para dizer sobre filosofia. Se você está no meio da música, tem muita coisa, tem em todos os segmentos. Mas eu acho que os cristãos de hoje não são bem formados, não consomem bons materiais, não estão buscando se preparar para ter esse tipo de conversa. Então, eu acho que o primeiro passo tenha uma boa seleção daquilo que você consome, porque é como a saúde. Se você come coisas saudáveis, tudo vai funcionar melhor. Agora, a partir daí que você tem uma boa formação, você leu bons autores e tem conhecimento, de novo, escuta, abra os ouvidos. A gente é muito rápido para falar, e às vezes a gente está respondendo perguntas que não são as perguntas da pessoa. A gente já pressupõe, a gente padroniza as pessoas dentro da nossa imagem e semelhança, e a gente já vai chegando sempre com um pacote muito pronto. As pessoas precisam ser ouvidas. A gente sabe quando está conversando com alguém, a pessoa está pensando em outra coisa. E esse é um pouco o espírito da nossa época. As pessoas estão só esperando você parar de falar para elas falarem. Elas estão pensando no que elas vão falar depois que você terminar, né? Exatamente, elas não têm importância o que você está falando. Por educação estão deixando você falar, mas no fundo só tem importância o que eu vou falar. Então a hora que você terminar, eu volto para falar. Isso, o cristão, ele pode oferecer, no contexto onde ele está, um acolhimento muito mais profundo. E acho que a partir desses diálogos, alguém que tem esse conteúdo para falar de sentido da vida, de propósito, de significado, na nossa geração, que é vazio de tudo isso, é uma pessoa bem preparada, com um bom ouvido, ela vai conseguir chegar nos pontos em corações que a princípio parecem estar fechados, mas não há portas fechadas. Total. Você está falando de coração fechado, e uma das coisas que você falou, no finalzinho, de que realmente às vezes um coração pode estar muito fechado para uma pregação, para um pastor, para essas figuras eclesiásticas, mas está aberto para uma canção, está aberto para uma boa conversa. Como que você sente que Deus usa a arte para se revelar ao homem? Às vezes a gente torna o cristianismo uma matéria do intelecto e não trabalha na questão da emoção, não trabalha na questão do sentimento. Como é que você vê Deus usando essa arte para se revelar a gente? E como é que a gente poderia usar mais a arte para apresentar o nosso Pai a outros irmãos?
Olha, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem uma polarização muito grande. Tem gente que só quer pensar, tem gente que só quer chorar, tem gente que só quer rir, tem gente que só quer cantar, tem gente que só quer dançar. E isso na igreja acontece muito. A gente supervaloriza o nosso ministério em detrimento dos outros. Então, olha, o que vale é a oração, não, o que vale é o louvor, não, o que vale é a dança, não, o que vale é a palavra, não, o que vale... Então, eu acho que tem que haver uma mútua humildade de a gente valorizar os talentos e os dons que não são os nossos. Conseguir honrar quem é digno de honra naquilo que a gente não é bom. E ao invés de a gente ir pelo caminho da inveja, a gente vai pelo caminho da alegria, porque Deus está se revelando de um jeito diferente por meio de outra pessoa. Então, a pessoa que tem uma inclinação mais racional, a pessoa que tem uma inclinação mais emotiva, a pessoa que tem uma inclinação, aprender a achar bonito isso no outro que lhe falta. No corpo de Cristo é isso, né? A gente não vai ter tudo, a gente não vai ser bom em tudo, mas a gente poder curtir e usufruir aquilo que o outro irmão tem e eu não tenho, eu acho que isso vai ser uma riqueza para o corpo. Eu acho que eu esqueci, na verdade. Como que você sente que Deus usa a arte para se revelar ao homem? Como que a gente pode usar essa arte para revelar a Deus aos outros? Ah, sim, a gente percebe na própria Bíblia, né? Você pega o livro dos Salmos, para quem estuda o hebraico, você vê os paralelismos que são feitos ali, as estruturas, como Deus se preocupa, né? Livros lindos, coisas que poderiam ser escritas de qualquer jeito, são escritas uma poesia. E aí Deus cria, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele fala por meio de poesia. E aí o homem, quando vê a mulher, sai poesia. Então você percebe que nada pode excluir o outro. Então, se você supervaloriza a razão, supervaloriza a estética, supervaloriza a ética, você vai deturpar. E o que é a razão vira um intelectualismo frio. O que é a estética, parece que é algo bom, vira um sensualismo. Então você pode, se você entronizar uma faceta ou um impulso humano em detrimento dos outros, você constrói um ídolo, e um ídolo ele fica desconfigurado. Então eu creio que essas coisas todas têm que caminhar juntos. Eu faço algumas coisas relacionadas à arte, mas eu reconheço que outros irmãos do corpo de Cristo fazem isso muito melhor, e eu acho que a gente tem que aprender a dar espaço para esses irmãos, que eles honrem a Deus com essa arte mais bela em algumas coisas. Então precisamos criar um ambiente de alegria. Há muita inveja, há muita comparação destrutiva, então a gente está no mesmo time. A gente tem que se alegrar com o que é bom, com o que é belo, com o que é verdadeiro, e tudo que é bom, belo e verdadeiro tem a ver com Deus, independente da boca que esteja. Total. Você até pegou uma pergunta minha, que era justamente como é que a gente pode construir esse ambiente mais criativo na igreja. E acho que isso, assim, é muito louco, porque quando eu era criança, eu era muito impactado pelos teatros na igreja, e para mim era um momento... Teatro e a música foram a primeira forma como eu, muito criança, me conectei ao Senhor. Eu passava as letras no slide da igreja, na minha igreja tinha uma orquestra, e eu entendia, assim, como era profundo aquele momento em que eu via as canções da harpa cristã que marcaram realmente a minha história. E aí eu cresci, e parece agora eu sou a geração adulta da igreja, e eu sinto como que aquele polo cultural que me conectava muito foi embora. Assim, onde estão os atores? Onde estão as outras maneiras de expressão dentro do corpo? Por que se valoriza tanto o microfone? Por que se valoriza tanto... Assim, é isso, cada coisa no seu devido lugar. Mas acho que esse caminho que você propõe, dessa humildade, desse reconhecer que Deus está se movendo de uma maneira singular e singela e bonita na vida do outro, nos ajuda a construir esse ambiente criativo, esse ambiente que não valoriza um em detrimento do outro, mas que entende que é todo um conjunto só, né? A gente estava no acampamento. Como que você avalia a pregação de uma campa? É individual ou é o conjunto da obra? Todas as palavras construindo algo em nós? A liturgia de um culto é uma coisa só isolada, ou é tudo, do começo ao final, eu construí algo, entreguei ao Senhor? Talvez falte essa visão mais completa daquilo que a gente faz, e que também nos coloca numa posição de parte, não do todo, ou não do papel principal de algo. O papel principal desse evento é a nossa conversa? Não. É o teatro? Não. O papel principal é tudo isso, é o conjunto da obra.
talvez falta para o cristão essa visão de conjunto da obra, né? Sim, mas eu acho que vocês estão super bem, né? Eu como alguém aí de fora que estou visitando vocês hoje, eu acho que só essa iniciativa, esse espaço em si mesmo, ele já é muito da resposta. Acho que vocês estão caminhando, estão gerando uma atmosfera onde é possível dizer que Deus é o Deus do belo, Deus é o Deus da arte, é o Deus do pôr do sol, é o Deus do tabernáculo, enfim. Então eu acho que nesse caminho, talvez eu que tenha que perguntar para vocês como é que eu implemento coisas assim lá na igreja. Só para avisar, isso foi uma publi. A gente combinou do Samuel levantar depois a bola do brincadeira. Samuel, vou para as minhas últimas perguntas, o tempo está correndo. A gente foi impactado nesse acampamento por uma música que é o Tu És, do F-Hope, né? É isso. E aí, eu estava até conversando com a galera, a Stephanie, o Natan, a Thaís, que são do Ministério do Louvor da nossa igreja, e dizendo assim, como me toca ver, assim, que parece que essa canção, ela surgiu assim, seria a canção que a mulher samaritana cantou. E aí a sensação que me dá é que existem algumas obras de artes escondidas nas escrituras, canções ainda não descobertas. Qual é a canção do cego Bartimeu? Qual é a canção da mulher do fluxo de sangue? Parece que há obras escondidas e que precisa de uma sensibilidade nossa de ao ler falar assim, há uma canção escondida aqui, há uma peça escondida aqui. A gente lê as escrituras com essa sensibilidade de que parece que o Criador escondeu algumas obras de arte nas próprias escrituras e que é nosso trabalho, com muita sensibilidade do Espírito Santo, pegar e falar, achei a canção que essa mulher cantou naquele dia. Como que você vê que a Bíblia é essa fonte de inspiração para o cristão? Como a gente começar a ler as escrituras, não para bater meta da leitura anual, mas para ser inspirado para a produção de arte, para a produção da vida? Como que as escrituras podem nos dar essa injeção de criatividade? Eu acho que é importante conhecer a história, porque muitos cristãos já fizeram esse percurso. Por exemplo, quando você estuda a vida de Johann Sebastian Bach, que foi considerado talvez o maior músico da história da humanidade, cristão, comprometido. Até hoje, partituras dele, você encontra algumas iniciais de algumas palavras. Então, no começo da partitura, quando ele ia criar algo, ele criou mais de 1000 trabalhos musicais. Ele escrevia: Jesus, me ajuda. E aí, quando terminava a obra e tudo finalizava, ele colocava lá o sol e deu glória, somente a Deus a glória. Então, ele construía tudo com Deus, um espírito de oração. Eu acho que muitas vezes a gente cria algumas coisas e depois ora para Deus abençoar. Melhor que nada, mas eu acho que se a gente constrói algo... Estou dando um exemplo, a minha resposta na verdade é: Rembrandt, por exemplo, e tantos outros já encontraram esse caminho, produziram obras maravilhosas, tanto da arte literária, tanto da arte musical, enfim, várias expressões de arte. Nós temos no corpo de Cristo ao longo da história essas referências que a gente não conhece. Como evangélico, a gente conhece Paulo, depois Martinho Lutero e depois o pastor da nossa igreja. Então eu acho que isso é uma perda gigantesca, porque você consegue ver a arte do cristianismo desde as catacumbas romanas, de quando os cristãos se escondiam para não ser mortos, cheio de desenhos, onde eles encontraram lugares tão tenebrosos, escuros, motivo para expressar arte, né? E é como você falou, está por trás de tudo. Desde a criação, a Bíblia diz que os anjos cantavam enquanto Deus criava. Jó diz isso. E é quando Jesus está indo para o Getsemane, a Bíblia diz: tendo cantado um hino. Na noite mais escura ali de Jesus, havia espaço para a arte. Então, eu concordo com você, está lá. Se a gente criar essa vida com Deus, elas vão aparecer. E aí, quem que pode ajudar? Tem um exército na história da igreja que conhece, que mostra os caminhos da pedra, cada um de um jeito. Então, acho que precisamos conhecer mais biografias de alguns heróis da fé, como, por exemplo, C.S. Lewis, essas pessoas que conseguiram criar as crônicas de Nárnia. O cara tirou do nada um negócio, um universo para explicar o evangelho numa outra linguagem, num outro momento, e como tudo faz sentido quando você olha Edmundo comendo manjar turco, e aí diz assim: quanto mais ele comia, mais o seu paladar ficava estragado.
mas mais viciado ele ficava naquele manjar turco, que era uma comida. Olha que forma de desenhar o pecado, né? Algo que nos torna escravos e destrói o nosso paladar para todas as outras coisas. E aí quando vem Aslan para se entregar por ele, aí eles começam a tosar o leão, tirando a sua juba, e aí você vê Jesus, a humilhação de Cristo. Então eu acho que a gente tem um exército de inspirações, precisamos conhecê-las melhor, ao invés de seguir Anitta, seguir Neymar, seguir banalidades da nossa época. Nossa mente virou um esgoto. A gente passa a maior parte do nosso dia lendo coisa que não traz nada, que não faz nada, notícias que, se a gente olhar para essas pessoas, conhecer as biografias dela, quem são os grandes músicos da história cristãos? Quem são os grandes literatos da história cristãos? Quem são os grandes pintores cristãos? Deixa eu conhecer um pouco da biografia deles, deixa eu estudar os segredos, os caminhos que eles seguiram. Eu acho que a gente vai ter bastante resposta concreta para esse caminho. Eu vejo muito mundo usando o conceito agora da ancestralidade, né? Os que vieram antes de mim. E como é uma pena que a gente usa pouco essa visão de realmente nos conectar, ainda mais porque há uma única videira, nós somos os ramos. Então a mesma videira que conecta Paulo, que conecta C.S. Lewis, é a que me conecta hoje no século XXI. Eu faço parte de uma obra muito maior, né? E isso me dá uma sensação de obrigado, Senhor, por ter me colocado nessa obra completa. Vou fechar com a última pergunta. Jogo rápido. Qual o melhor filme que você já viu? Brincadeira. Eu também quero saber. Mas para fechar, o que você acha que o mundo tem para aprender com a igreja com relação à arte? E o que a igreja tem para aprender com o mundo? Eu acho que a igreja tem aprendido já que é a questão da qualidade. Há um tempo atrás você tinha muitas poucas opções de cristãos, músicos, por exemplo, que tem bastante qualidade, e as pessoas migrando. Se você quiser ouvir música de coisas enormes, porque a gente vive numa era pós-moderna em que as pessoas estão negando verdades absolutas, significado absoluto. Não, você cria um negócio para você e eu para mim, e não tem escala de valores, é tudo igual, é simplesmente a sua cabeça, a minha cabeça. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é algo que transcende a nossa cabeça, envolve a nossa cabeça, mas tem algo a dizer sobre a realidade, sobre todas as coisas. Então, ao produzirmos a nossa arte, a gente tocar justamente nessas instâncias que tocam o todo. Então, permitir que a arte seja assim um instrumento para que o verdadeiro, para que o bom, o certo, caminhe junto. Acho que isso o mundo perdeu muito, e por isso que tem algumas expressões artísticas extremamente vazias de qualquer coisa. Eu acho que nisso o cristão consegue, com uma música, contar a história do Evangelho, contar a crise de uma pessoa na escuridão, na depressão, para uma luz de esperança. Então ele pode comunicar verdades da humanidade inteira, porque nós seguimos o Deus que se revela em Cristo. Então nós temos aquele que conhece o quadro completo. Eu volto para casa com o sentimento: glória a Deus que eu sou cristão. Oh, coisa boa. Você pode aplaudir o Senhor pela vida de Samuel. Obrigado.